Bom dia, bom dia, bom dia para você. Como você está? Eu espero que você esteja bem nessa manhã, que o Espírito Santo esteja coordenando a sua vida, os seus passos. Como é bom acordarmos, despertarmos e sabermos que Deus está conosco, vitorioso és. Aleluia! Porque sabemos que o Senhor está conosco em todas as áreas da nossa vida, em todos os momentos, em todas as fases. O Senhor está conosco, o Senhor é aquele que nos guarda, aquele que nos mantém, aquele que nos alimenta, aquele que nos põe de pé todas as manhãs. E nesse domingo chamado hoje, que bom que você está aí, dia 30 de março, né, gente? Estamos aí limitando os dias aí para acabar o mês de março. E estamos entendendo que Deus tem grandes coisas e o tempo corre. Tem grandes coisas para fazer na minha e na sua vida. E como você está? Como você está nesse tempo de Deus? Você está correndo segundo a vontade do Senhor? Como está o seu tempo diante de Deus? Como você tem organizado o teu tempo para as coisas de Deus? Para a palavra, para a meditação, para o louvor, para a adoração. E nós estamos aqui todos os dias. Muitas vezes dá vontade de parar, gente. Pois é, muitas vezes a gente também não tem esse pique todo. Mas o Senhor vai e fala ao nosso coração, vai. Vai, filha, vai fazer o que tens para fazer. Não desiste, filho, continua. Eu sei que é duro, às vezes é doloroso, às vezes as pedras são machucantes, as pedras machucam, ferem, mas vai, prevalece. Permanece na palavra, permanece no caminho que vai valer a pena, permanece no propósito, permanece para chegar ao fim do teu propósito, aquilo que o Senhor tem para você. E hoje sou grata a Deus por mais esse dia, sou grata a Deus pelas misericórdias, sou grata a Deus pela graça que Ele tem derramado sobre a minha casa, sobre a minha vida, sobre as minhas filhas. Há dias de lutas, há dias de sofrimento, há dias de enfermidades, mas há dias de regozijo, dias de alegria, dias de maravilhas, né? Ontem a minha filha estava ali louvando na igreja, com 8 aninhos, recebeu a oportunidade, foi lá louvar e para mim não há coisa maior e mais grandiosa do que entender que eu estou colocando as minhas filhas no caminho em que elas devam andar, que no futuro elas não se desviarão para a honra e glória do Senhor. Então somos gratos, meu coração se regozija nessa manhã por entender o propósito, por entender que Deus tem algo com a vida da minha casa. Então somos felizes, estamos felizes nessa perspectiva de entender o que Deus tem conosco. Amém? Então vamos lá, vamos continuar. Hoje estou um pouquinho aqui, hoje é domingo, dia de descanso, dia qual a gente dorme um pouquinho mais, descansa um pouquinho mais, aproveita o dia de descanso e a gente sai um pouquinho atrasado, né, com esse café com palavra no domingo. Mas para honra e glória do Senhor, a gente não deixa de fazer este vídeo. Então vamos lá, capítulo 19 do livro de Atos. Você que está acompanhando, estamos no capítulo 19, a partir do versículo 11, que vai dizer: E Deus operava pelas mãos de Paulo milagres não habituais, de tal maneira que tomavam os lenços e as túnicas que Paulo usava sobre a pele e colocavam sobre os enfermos, e as doenças os deixavam, e até os espíritos imundos saíam. Mas alguns dos judeus exorcistas que percorriam diversos lugares queriam usar o nome do Senhor Jesus sobre os quais tinham espíritos malignos, dizendo: Amaldiçoamo vós pelo mesmo Jesus quem Paulo prega. Os 7 filhos de Seva, judeu, um dos principais sacerdotes, eram os que faziam isto. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: A Jesus certamente conheço e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Então o homem em quem estava o espírito maligno saltou sobre eles e apoderou-se dos dois, e assenhorou-se deles de tal modo que escaparam daquela casa nus e feridos. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Olha, então nós vemos que
As meninas estão ali barulhando muito no quarto, então tá muito difícil. Deixa eu só chamar a atenção delas um pouquinho aqui. Túlia! Túlia, mamãe tá fazendo o café com palavra. Então nós vamos ver aqui, vou só ler o último versículo novamente. Então o homem em quem estava o espírito maligno soltou sobre eles e apoderou-se de dois e assenhorou-se deles, de tal modo que escaparam daquela casa nus e feridos. E isto tornou-se notório em todos os que moravam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e sobreveio temor sobre eles e engrandeciam o nome do Senhor Jesus. Gente, as minhas filhas normalmente elas ficam quietinhas pro café com palavra, mas hoje tem amiguinha, prima, então aí já viu, né? Aí é difícil, mas vai dar tudo certo em nome de Jesus. Então nós vamos ver que Deus operava milagres através da vida de Paulo. E milagres inabituais, diz aqui. Milagres que não eram hábitos, milagres que não eram comuns, tais como eles tomavam lenços de Paulo, tomavam roupas de Paulo, que Paulo usava, túnicas, e colocavam sobre os enfermos. E os enfermos eram curados, e os enfermos eram sarados, e os espíritos imundos saíam da vida da pessoa através dos lenços e através das túnicas de Paulo, ou seja, através das roupas de Paulo. Fazia efeito devido à fé que eles tinham em Jesus. Mas alguns dos judeus exorcistas, aqueles que eram acostumados a exorcizar, a mandar os demônios embora, começavam a tentar fazer a mesma coisa, dizendo assim: eu te repreendo, eu te expulso, eu te amaldiçoo pelo nome do Jesus que Paulo prega. Então ele já usava o nome de Jesus que Paulo prega. Aí, numa certa feita, diz aqui que quem fazia isso eram os filhos de Seva, que eram 7 filhos de um judeu, que eram filhos de sacerdotes e faziam exorcismo. Porém, o Espírito respondeu para eles: eu conheço bem quem é Paulo, mas vós, quem sois? E diz que o Espírito automaticamente, na mesma hora, saiu daquele corpo e entrou no corpo deles, se apoderou deles, se assenhorou deles, ou seja, foi senhor da vida deles, de modo que escaparam daquele lugar nus e feridos. O Espírito próprio fez com que eles arrancassem as próprias roupas e se machucassem, porque o Espírito entrou neles, porque eles não tinham autoridade para fazer aquilo que eles queriam fazer. Eles não tinham autoridade dada do céu para expulsar os espíritos malignos, mas eles queriam expulsar em nome de Paulo, em nome de Jesus, a qual Paulo pregava. Mas isso não é dessa forma. O Senhor nos dá poder sobre cobras e escorpiões e serpentes. O Senhor nos dá poder para expulsar os demônios, os espíritos imundos no poder de Jesus, mas há um dom específico. E Paulo tinha esse dom específico. Paulo tinha recebido do céu esse poder para expulsar os demônios, e eles queriam fazer da mesma forma. Eles nem conheciam a Jesus. Como é que eles iam expulsar em nome de Jesus? Eles nem conheciam o Deus que expulsa demônios. Eles nem conheciam o Deus a qual os demônios e os espíritos malignos tinham temor e tremor. Então nós vamos entender aqui que não é simplesmente falar em nome de Jesus, é simplesmente ter uma vida com Deus para que o poder de Deus se manifeste através da nossa vida. É necessário que nós tenhamos uma vida com Deus, que nós tenhamos um caminho com o Senhor, que nós tenhamos um compromisso com Deus para expulsar os espíritos malignos. Não é simplesmente dizer em nome desse Jesus que tal ou tal prega. Não é assim que funciona. Aqui a prova está aqui, que os filhos de Seva tentaram. Falando no nome de Paulo, falando no nome de Jesus, muitos dizem, é só expulsar pelo nome de Jesus e o demônio vai embora. Aqui nessa palavra prova que não é assim. Tem que ter um compromisso com Deus. Tem que ter um alicerce com Deus. Tem que ter uma base com Deus. Tem que ter uma base com Jesus. Porque Paulo pregava, Paulo orava, Paulo expulsava demônios, Paulo curava, até os lenços de Paulo, até as túnicas de Paulo, até
a roupa de Paulo curava, igual a Pedro, até a sombra de Pedro curava onde Pedro passava. Então nós vamos entender que é o compromisso, que é a conexão que o Filho de Deus tem com o Senhor. É a conexão que você tem com Jesus Cristo que faz com que o poder seja aperfeiçoado, que você, na hora que você for expulsar, você consegue expulsar. De outra forma, quando você não está completamente conectado com Jesus, que você não tem uma conexão com o Pai, que você não tem uma intimidade com Jesus, o que acontece? Os próprios espíritos a quais você vai expulsar, eles entram em você e te despem. Eles te envergonham. Eles deixam você envergonhado. Então que nós tenhamos essa sabedoria no dia de hoje de entender a qual nós fomos chamados, o que nós carregamos, porque há pessoas que é simplesmente falar e com o espírito sai. Não tem que ficar fazendo aquela cena toda, fazendo toda aquela novela com o espírito, conversando com demônios, perguntando o que ele quer, o que ele não quer. Não é assim que funciona. Nós não vamos ver em nenhum lugar isso funcionando dessa forma. Jesus, ele chegava, sai espírito imundo, vai embora. Quem é você? Eu sou legião, então sai em nome de Jesus. Seja colocado naquela manada de porcos. Você sai em nome de Jesus. E assim era. E assim que continua sendo. Porque a palavra, ela continua sendo da forma que ela sempre foi. O que está escrito aqui não muda. A palavra de Jesus, ela não muda dos tempos em tempos. Ela não sai dos tempos, ela continua sempre aqui, da mesma forma. Então nós vamos entender que é necessário entendermos qual o dom que nós temos e que conexão que nós temos, que intimidade que nós temos. Talvez um dia Deus vai te dar esse poder de expulsar demônios. Pois é, e talvez não. Então nós vamos entender que há pessoas que têm esse dom, e glória a Deus, e há pessoas que não têm, e glória a Deus também, porque a cada um é dado segundo a medida do que o Pai quer, cada um é dado segundo a sua fé, segundo a sua vontade, segundo aquilo que Jesus tem para nós. Então que nós possamos entender que não é simplesmente dizer eu quero, eu vou, eu faço e vai acontecer, que nós não sejamos envergonhados diante das situações do inimigo, que nós não sejamos timidamente envergonhados, porque eles tentaram fazer algo e não conseguiram, e dessa forma eles ficaram sendo escravos desses demônios, desses espíritos malignos, assim como diz no versículo 16, e diz que isso tornou-se notório, tornou-se conhecido de todos que moravam em Éfeso, tanto de judeus como de gregos, e sobreveio sobre todos de Éfeso, um grande temor ao nome de Jesus. Há um grande temor ao nome de Jesus. Então, através desses acontecimentos que estavam ali em todo o tempo, de Paulo curando, Paulo livrando, Paulo expulsando demônios, e pessoas que tentavam fazer a mesma forma, falando o nome de Paulo, pessoas que tentavam fazer a mesma forma, e ali foi tudo conhecido, todo mundo ficou sabendo naquela cidade, todo mundo ficou sabendo dos acontecidos e muitos temeram o nome do Senhor Jesus. E que nós possamos temer nessa manhã também o nome do Senhor e fazer a vontade dele em todo o tempo. Que Deus abençoe você, que Deus te dê um dia de vitória, um domingo maravilhoso com a presença do Espírito Santo, que nós saibamos nos colocar aonde o Senhor nos chamou e fazermos a melhor forma possível. Deus abençoe você. A paz do Senhor Jesus.